Entretanto, a fé cristã ela pode ser investigada. Você pode investigar, é muito simples testificar se ela é verdadeira ou não, porque ela é baseada em um evento. E há uma resposta simples: Jesus ressuscitou ou não? Isso é extremamente simples. É nesse sentido que quando as pessoas dizem, olha, a religião não se discute. Por que não? Ah, porque você não pode provar, é fruto de fé. O que eles querem é que você dê um salto de fé no escuro. O cristianismo não é assim. O cristianismo pode ser investigado porque ele é baseado em um fato. Nesse sentido, ele é simples. Tudo se constrói ou se destrói a partir da ressurreição. Jesus ressuscitou ou não? A narração de fatos testemunha. O Lucas, que é um testemunho, ele é uma testemunha viva desses eventos, ele é um narrador, ele está catalogando ali todas aquelas pessoas que viram e está investigando essas pessoas como ele fez isso. Lucas então diz, olha, Lucas capítulo 3, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lissânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. F.F. Bruce comenta essa passagem dizendo assim: um escritor que relaciona a sua própria narrativa com um contexto mais amplo da história secular se sujeita a sérias dificuldades se não for cuidadoso. Lucas está descrevendo um evento histórico. Por isso ele está dando esses personagens históricos aqui. Ele fala, olha, na época de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Por que ele está fazendo isso? Para que as pessoas pudessem investigar. Ah, é mesmo? Houve um homem chamado Jesus nos dias de Pilatos? Puxa, mas não há um documento que ateste isso. Se você está inventando uma história, você não faz isso. Você não fecha dessa maneira para que você mesmo esteja ali preso aos seus dados. Não, mas ele fez questão. E ele é preciso, inclusive em relação à nomenclatura. Tetrarca. Tetrarca. A viagem de Paulo a Roma foi descrita por um hiatista experiente da seguinte maneira: ele disse, olha, aquilo ali realmente tem muitos dados históricos confiáveis. Ele fala da exatidão de Lucas, pois com base nos dados do historiador, esse artista descobriu o lugar exato onde o barco de Paulo naufragou. Sir William Ramsay, que dedicou anos profícuos de estudo às pesquisas arqueológicas da Ásia Menor, disse o seguinte: a história de Lucas é insuperável no que diz respeito à sua fidedignidade. A arqueologia. Nós temos gente orando a Jesus no ano 50 depois de Cristo. Em Romanos 16, 23 está escrito assim: cumprimentam-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Em 1929, o professor T.L. Shear descobriu em Corinto um pavimento onde havia a seguinte inscrição: Erasto, curador de edifícios públicos. Romanos fala de um tesoureiro chamado Erasto, de um curador chamado Erasto. Em 1929, esse professor T.L. Shear encontra a inscrição: Erasto, curador de edifícios públicos. Em Atos 19:35, se descreve a deusa dos Efésios, que era Artemis. Uma inscrição de 103 mostra que um soldado romano ofertou uma imagem de prata a Artemis. Portanto, você vai lendo o livro de Lucas, há muitos relatos extremamente precisos de eventos históricos. Mas, além disso, nós temos o testemunho de outras fontes. Sem os evangelhos, nós teríamos relatos de quem Jesus era? Sim, como nenhum outro líder religioso. Nós saberíamos que ele foi um mestre judeu, que as pessoas criam que ele fazia milagres e que ele foi morto sob Pôncio Pilatos. Flávio Joséfo, um judeu, não era cristão. Em seu livro Antiguidades Judaicas, ele fala sobre Jesus de Nazaré, sobre Tiago, sobre Tiago, irmão de Jesus, sobre João Batista, sobre Pilatos e sobre Caifás. Festo perseguiu Tiago, e ele vai então descrever: convocou então uma reunião no Sinédrio e trouxe perante ele um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, chamado o Cristo, e alguns outros. Ele
os acusou de transgredir a lei e condenou-os ao apedrejamento. Esse é o testemunho de Flávio Joséfo. Ele não era cristão. E ele fala desses eventos, de Tiago, irmão de Jesus, e por aí vai. Tácito, historiador romano mais importante do século I, ele descreve Jesus Cristo, ele fala dos cristãos. Nero as pessoas diziam que Nero havia colocado incêndio em Roma. Tácito culpa Nero pelo incêndio, e por isso ele diz o seguinte: para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente. Não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. Você nota que de maneira alguma Tácito acreditava que Jesus era Deus. Mas ele dá alguns eventos históricos aqui, alguns dados históricos. Ele diz: os cristãos, isso aí é um bando de gente louca. Eles então acreditam que esse tal Jesus que morreu sob Pôncio Pilatos ressuscitou e ficam então divulgando essa superstição. Note isso. Para ele, a ressurreição era uma superstição. Mas o personagem Jesus era sim um personagem histórico que morreu sob Pôncio Pilatos. Plínio, o jovem, no ano 111, ele escreveu sobre os cristãos. Ele menciona que eles se reuniam em dia determinado para adorar a Cristo e que eles criam que esse Jesus era Deus. Tácito fala sobre uma multidão imensa apegada de tal maneira às suas crenças que preferia morrer por esse tal Cristo a negar o seu Jesus. Pastores, os pais da igreja, como Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Barnabé, todos eles testemunharam. É por tudo isso que a fé cristã, ela não é uma lenda. Ela é baseada em um homem que viveu, que pisou aqui, no nosso mundo, na Palestina. Pedro diz assim: porque nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro vai dizer: nós o vimos, morto na sexta e ressurreto no domingo. Jesus morre no ano 30. Marcos foi escrito no ano 60, mais ou menos. Havia muita gente viva quando eles contaram a história. Qualquer um podia questionar. Lucas dá nomes de políticos, marcando assim tempo, espaço e dando descrições geográficas. Jesus é descrito como alguém que ficou conhecido e agitou a Judéia. Então imagine isso. No ano 60, 30 anos apenas, eles começam a escrever sobre Jesus, esse personagem, que era famoso. Era simples, bastava alguém chegar e dizer: não, aqui, Jesus aqui, nunca houve esse personagem. Isso nunca existiu. Portanto, é inegável a existência do personagem Jesus. Ele é um personagem histórico. Diante de todas essas evidências, a ideia de que Jesus nunca existiu é uma tremenda balela. Até os historiadores, até os estudiosos mais sinceros que não são cristãos atestam isso. Jesus é um personagem histórico. Ele não era uma ideia. Ele é uma pessoa. Ele possuía corpo. Portanto, se ele possuía corpo, é possível haver ressurreição. E aqui eu quero falar sobre a ressurreição. A fé cristã é baseada na ressurreição. Religiões são baseadas em visões e filosofias são baseadas em ideias. Um homem pode ter ouvido Deus falar com ele? Sim. O homem pensou sobre algo, elaborou uma linha de pensamento, e isso pode ser verdadeiro? Com certeza. Mas pense, por exemplo, em vida após a morte. Como saber que aquele religioso está correto quando ele fala sobre vida após a morte? Ou como aquele filósofo está correto quando ele fala sobre vida após a morte? Como saber? A fé cristã é muito simples nesse sentido, porque ela se baseia na ressurreição de Jesus. Nenhuma seita alega algo do tipo: eu sei, ser original não prova que Jesus é verdadeiro. Mas nenhuma religião alegou que seu fundador ressuscitou. Os pagãos não acreditavam em ressurreição. Afinal, eles nunca haviam visto um morto ressuscitar. Paulo lida com isso em sua carta aos Coríntios. Entre os judeus, os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. A pergunta é: temos evidências para acreditar que Jesus ressuscitou?
Temos.